feliz sábado, meu querido amigo, minha querida amiga. Que grande alegria, que grande satisfação mais uma vez estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Como é de praxe, peço mais uma vez a você, compartilhe o nosso canal, clique aí no sininho para que você seja notificado das novidades que naturalmente toda semana nós disponibilizamos para você, para estudar, para dar a partir da lição da Escola Sabatina aplicações que são de fundamental importância para o nosso crescimento e para a nossa vida espiritual. Neste momento, convido a você para fecharmos os olhos e orarmos a Deus, para que Deus ele nos abençoe esse momento, abençoe sua casa, sua vida, sua saúde, seu trabalho e sua família. Vamos orar? Senhor Deus, Pai de amor, de bondade e de misericórdia, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos presentes através do nosso canal e através das redes sociais e dos equipamentos eletrônicos para que nós possamos entender a palavra de Deus junto a essas pessoas maravilhosas que neste momento estão nos acompanhando. Que Tu venha abençoar cada uma delas, a vida, o trabalho, a saúde, a família. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. A lição que nós iremos recapitular neste momento, a lição número 5, tem como título Estrangeiro no meio de vocês. Você recebe uma visita, você tem pessoas na sua vizinhança, tem pessoas que você não conhece. Como você costuma tratar essas pessoas? É um tema de fundamental importância de como nós tratamos as pessoas que não são amigos nossos, ou que são estrangeiros, ou que fazem parte de um outro país, ou de uma outra cidade, ou de uma outra rua, ou de fato pessoas que você não conhece. Eu convido você agora a lermos juntos o texto áureo da lição desta semana, que se encontra em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 19. Vem comigo na leitura. Portanto, ame os estrangeiros, porque vocês eram ou foram estrangeiros na terra do Egito. Meus queridos, quando Jesus foi questionado sobre o que havia de mais importante nos mandamentos da lei, ele respondeu, em Marcos capítulo 10, 12, versículo 30, ele repete o que está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Amarás o Senhor teu Deus. Veja que coisa maravilhosa, né? Jesus ele apenas repete aquilo que Moisés já havia escrito ali no livro de Deuteronômio. Mas ele acrescentou um segundo mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está lá em Marcos capítulo 12, verso 31. Ele repete também o que Moisés diz em Levítico capítulo 19, versículo 18, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então, de todas as coisas, o mais importante que existe na vida é o amor. E como diz uma música muito bonita do passado do cantor Osés de Paula, o amor supera o ódio através do seu poder. O amor é uma das forças mais bonitas e mais impressionantes que existe no universo. Deus é amor. E a Bíblia diz, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E, portanto, no livro de Deuteronômio, nos fala do amor ao próximo, de que o amor ao próximo exige de cada um de nós, né, a necessidade de compreendermos que precisamos amar também, e o povo de Israel precisava amar o estrangeiro. E esse estrangeiro nós vamos efetivamente fazer com que nós tenhamos uma abrangência para que nós possamos compreender qual deve ser o limite, a abrangência do amor que nós devemos desenvolver com o próximo. Então, muitas vezes, ele se junta no seu argumento, Moisés, o estrangeiro, com o órfão e com a viúva. Naquele tempo, uma viúva, hoje nós temos muitas leis que dá e que apresentam cobertura às viúvas, mas naquele contexto, se hoje ainda é muito difícil para uma pessoa que é órfã, para uma pessoa que é viúva, muitas vezes, em muitas circunstâncias, em alguns países que não têm políticas de assistência social para essas pessoas, elas passam, sem sombra de dúvida, por muitas dificuldades. E naquele tempo, além da dificuldade que tinha financeira, a dificuldade de ordem pessoal, existia o preconceito que envolvia essas pessoas. E, portanto, é exatamente nesse contexto que nós iremos estudar. Estudar o amor que nós devemos desenvolver pelas pessoas que não fazem parte do âmbito da nossa convivência. Primeiro tópico da lição a nós estudarmos. O que necessitamos para nós amarmos o estrangeiro? Deuteronômio, capítulo 10, versículo 16, tem um texto extremamente relevante e importante. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Veja que fazia parte do cerimonial do povo de Israel
né, desde os ídolos de Abraão, a circuncisão. A criança que era nascida aos poucos dias de vida, ela era circuncidada. E era obrigação de todo judeu ser circuncidado. Mas aqui há um chamado não só para a circuncisão física, mas há um chamado muito mais amplo, muito mais profundo, que é a circuncisão do coração. A circuncisão era um símbolo, e esse símbolo que vai estar em nosso coração é de relevância para demonstrar o nosso amor ao próximo. Enquanto Deus escrevia a lei sobre tábuas de pedra, os israelitas transgrediam, fazendo o ídolo de ouro. Infelizmente, essa prática de muitas vezes o povo sair dos preceitos de Deus, como nos é relatado no capítulo 9, versículo 11 e 12 do livro de Deuteronômio, de quando Deus ele escreve os mandamentos em tábuas de pedra, o povo está construindo ídolos de ouro. E, infelizmente, isso faz parte da história da humanidade. É muito fácil nós esquecermos de Deus e de como Deus ele atua na história da humanidade. Portanto, por terem quebrado a aliança com Deus, Moisés quebrou a tábua escrita pelo dedo de Deus na sua perna. No entanto, Deus os perdoou e ordenou que Moisés preparasse novas tábuas, perdoando-os e dando uma nova chance para que assim eles pudessem trilhar dentro de uma nova perspectiva. É o que nos é apresentado ali em Deuteronômio, capítulo 10, versículo de 1 ao 2. Para eles, o povo de Israel, eles seriam incapazes de permanecer leais ao pacto, se confiasse apenas nos sinais externos, ou seja, na circuncisão física. Não era a circuncisão física que era mais importante, ela em si era importante porque era um sinal, era uma determinação de Deus, mas mais importante que isso, como diz o texto que nós abrimos a discussão desse tópico, era a circuncisão do coração. E, portanto, eles precisavam dessa circuncisão no coração. Então, eles poderiam cumprir a ordem estabelecida por Deus. Amarás, pois, o estrangeiro. Porque se nós temos a mensagem de Deus, se nós temos aquilo que Deus fez, realiza na nossa vida, o seu amor, a sua bondade, a sua paciência derramada em nossa vida, meus queridos, nós devemos também ter para com as pessoas das quais nós não conhecemos, o estrangeiro, aquela pessoa que passa nos pedindo ajuda, aquelas pessoas que estão necessitadas dentro e fora da nossa família, principalmente fora, tem milhares de pessoas. Se você não pode ajudar com dinheiro, com um quilo de alimento, ajude com oração, ajude com uma palavra amiga, ajude com uma mensagem de boas novas, de esperança para a vida dessas pessoas. Gostaríamos agora de recapitular esse tópico através dessa primeira pergunta. Vem comigo na pergunta. Primeira pergunta. O povo de Deus seria incapaz de permanecer leais ao pacto se confiasse apenas nos sinais externos, ou seja, a circuncisão física. O que eles precisariam mais, que seria muito importante e tão relevante, ou mais relevante do que a circuncisão física. Assinale a alternativa correta. Letra A. Precisavam, acima de tudo, circuncidar o estrangeiro. Letra B. Precisavam de uma circuncisão do coração. Vamos agora a resposta. Com a resposta parou, pensou? Vamos a exatamente a letra B. Como nós estudamos, eles precisavam da circuncisão do coração. Que Deus nos abençoe, que nós possamos não só demonstrar o nosso cristianismo de modo externo, mas também no nosso interior. Né? Porque a boca fala do que está cheio o coração. E precisamos ter cuidado, não só ajeitar a vida externa, mas ajeitar principalmente o interior. Vamos agora ao segundo tópico da lição. Deus ama o estrangeiro. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 18. Vem comigo na leitura. Que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e dando-lhe roupa. Que coisa maravilhosa. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17 e 18, mostra as razões pelas quais nós devemos amar o estrangeiro, ou seja, amar aquelas pessoas das quais nós não temos nenhum ciclo de amizade, às vezes nenhum contato, que não faz parte da nossa igreja, que não faz parte da nossa família, que não faz parte da nossa vizinhança, mas eles estão lá, precisando dos hospitais onde tem milhares de pessoas doentes, nas favelas, e talvez até na rua que nós moramos. Existem pessoas que nós não temos nem contato, que precisam de nosso apoio, que precisam de uma mensagem nossa, um apoio, quer seja financeiro, quer seja de alimentação, ou mesmo de uma palavra amiga, de um apoio moral.
que nós precisamos dar. Então, portanto, qual é a abrangência que se faz aí nos textos relacionados? Porque Deus é um Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Deus é o Senhor dos senhores. Veja que coisa maravilhosa. Porque Ele é grande, poderoso e temível. Porque Deus não age com parcialidade ou aceita suborno. Mas porque Deus defende o órfão e a viúva. Porque Ele ama o estrangeiro e lhe oferece roupa e comida. A nossa capacidade de solidariedade, de amor, de ajuda, de compreensão fará sim uma diferença forte no mundo. Lembre-se que Jesus alimentou 5.000 pessoas. Né? Você lembra dessa história maravilhosa? Com pãezinhos e com peixinhos, com o lanche de uma criança, Ele multiplicou e fez com que a fome das pessoas fossem saciadas. Então, nesse sentido, o que é que eu e você nós podemos fazer para ajudar esse mundo? Portanto, Deus que tem o poder ilimitado, que não precisa de nada, que pode agir como quiser, ama o estrangeiro e o ajuda. Portanto, Ele também nos convida a amá-los e ajudá-los, né, para que assim nós possamos ser, a Bíblia diz que nós somos sacerdócio real, nação santa, um povo de Deus. E como povo de Deus, nós devemos demonstrar no nosso caráter e na nossa prática que nós temos um Deus na nossa vida, ao apoiarmos e ajudarmos as pessoas que verdadeiramente estão precisando. Vamos agora à segunda pergunta. Considerando o grande amor de Deus pelo seu povo e pelo estrangeiro, o que Ele nos convida a fazer? Assinale a alternativa correta. Letra A, nos convida também a ajudá-los. Letra B, nos convida a apenas orar por eles. O que é que nós devemos fazer? Letra A ou letra B? Vamos lá? Exatamente a letra A. A gente pode orar pelas pessoas, mas a gente tem que oferecer para as pessoas uma ajuda ampla. Às vezes você pode ajudar a pessoa se você fizer uma oração, porque a Bíblia diz que a fé sem as obras já é morta, né? Então, o que é que você pode fazer a mais do que uma oração? Então, verifique o que você pode fazer. Às vezes, até varrer a casa de uma pessoa que está doente, lavar uma roupa dela, levar um prato de comida. Né? Tudo isso são coisas, são gestos importantes na vida. Vamos agora ao terceiro tópico. Nós também somos estrangeiros. É o tema do terceiro tópico da lição. Em Deuteronômio, capítulo 10, verso 19, vem comigo na leitura. Amareis, pois, ao estrangeiro, porque estrangeiro exposto na terra do Egito. Qual é a base pelo qual o povo deveria amar o estrangeiro? Né? Porque um dia eles foram estrangeiros. E se um deles for estrangeiro e eles não gostavam de ser tratados como escravos, então eles não deveriam tratar as pessoas da forma como eles foram tratados. E, portanto, como havia anunciado a Abraão, o povo de Israel foi escravizado no Egito. Eles aprenderam em primeira mão o que significa ser estrangeiro e marginalizado. Veja que coisa bacana, né? Bacana. E se eles aprenderam isso, eles deveriam fazer diferente daquilo que eles vivenciaram. E, portanto, tem um ditado que diz, um erro não conserta o outro. Se você foi tratado como escravo, foi maltratado por uma pessoa, você não vai tratar os outros da mesma forma. Às vezes eu conheci um professor que uma vez ele disse o seguinte, disse, olha, eu sofri tanto para estudar, eu fui massacrado por alguns professores que hoje eu boto para torar nos meus alunos, eu boto para castigar, eles vão sentir na pele tudo que eu senti. Meus queridos, isso é um equívoco muito grande. Se você foi maltratado e você acha que essa experiência é ruim, não tente reproduzi-la para mais ninguém. Isso é de fundamental importância nós compreendermos. Portanto, Deus, ao instruir seu povo, Ele os convidou a lembrar-se de sua experiência em tratar o estrangeiro e os marginalizados como um cidadão pleno. A mesma lei deve aplicar ao natural, ao cidadão da própria terra e ao estrangeiro. Né? Não deve ser 2 pesos e 2 medidas. Né? Por exemplo, se você se predispõe a adotar, você tem filhos e você se predispõe a adotar uma pessoa, ele passa a ser filho seu como um filho natural. Entendeu? Você não pode tratar ele de forma preconceituosa. Trate como um filho, trate com amor, com respeito, de forma igualitária. Nisso, a lei brasileira ela até melhorou em alguns aspectos, né, em que se você não você tinha uma família e você constituía filho com uma outra pessoa ou constituía uma outra família, o outro era considerado bastardo. Veja a forma, o cara além de não ser
criado pelo pai, ele era considerado como bastardo, era algo que diminuía o ser humano, é como se ele não fosse nada, como se ele fosse um estorvo, como se ele fosse algo imprestável. Não, até a legislação melhorou. Ele é tratado como filho igual, até mesmo na partilha da herança, se porventura tiver. Ele é filho igual ao filho da sua primeira ou da sua esposa. Entendeu? Claro que Deus não aprova o casamento da poligamia, a pessoa viver em bigamia, não, de maneira nenhuma. Mas se porventura tiver filhos, você tem responsabilidade. Ele é filho tanto quanto. Né? Não adianta tentar atrasar com desprezo e menosprezo. Portanto, como Israel, nós somos escravos do pecado neste mundo e vivemos como estrangeiros nessa terra. E o que nós devemos ser? Nós devemos ser luz, mostrando o amor de Deus através de nossas relações amorosas com as outras pessoas que estão em nosso entorno e mesmo aquelas que não estão. Às vezes você encontra uma pessoa uma vez só na vida, no ônibus, e você diz uma palavra que vai transformar a vida daquela pessoa para sempre. Uma vez eu encontrei uma menina numa praça e ela estava chorando muito, eu dei palavra de ânimo para ela. 20 anos depois eu estava no supermercado e alguém passou e disse: olá, tudo bem, Matusalém, como é que está você? Você lembra de mim? Eu não lembrava dela. Mas ela lembrou de mim quando ela disse: faz mais de 20 anos, mas um dia eu encontrei você na praça, eu estava desesperada, e as suas palavras mudaram a minha vida para sempre. E eu queria muito ter a oportunidade de te agradecer. E Deus me deu a oportunidade, Deus, de te encontrar e te agradecer pelas palavras que você me falou naquele momento. E assim são milhares de pessoas que precisam da nossa influência, que precisam de uma palavra de ânimo da nossa parte. Tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratados é um princípio fundamental apresentado nas Sagradas Escrituras. Vamos agora a mais uma pergunta, a terceira pergunta. Ao instruir seu povo, como Deus convidou a lembrar-se de sua experiência e como deveriam tratar os estrangeiros e marginalizados. Assinale a alternativa correta. Letra A, como cidadão pleno. Letra B, como não poderia ser considerado cidadão de Israel. Veja qual a resposta correta. Tratá-lo como cidadão pleno é o princípio estabelecido desde o Antigo Testamento. Vamos agora ao quarto tópico: tratar com justiça o estrangeiro. Deuteronômio, capítulo 1, verso 16. Ordenei aos juízes, deem atenção aos casos de seus irmãos, israelitas, e também dos estrangeiros que vivem entre vocês. Veja que a lição dessa semana ela vai nos trazendo cada vez mais essa reflexão de fundamental importância do tratamento ao outro que nós devemos ter por aquilo que Deus fez. A circuncisão que era apresentada para o povo de Israel, ela não era física apenas, ela era do coração, que não adianta o indivíduo ser circuncidado fisicamente e o coração está distante de Deus. As práticas, elas não corresponderem à circuncisão física do povo de Israel naquele contexto. E, portanto, em Deuteronômio, vemos que Deus exige que se trate os outros da mesma forma e com justiça, sem importar a condição social da pessoa, o estrangeiro ou natural, o pobre ou o rico. E tem gente que faz distinção, né, de distinção de pessoas. Tem gente que trata com 2 pesos e 2 medidas. Se for rico, trata de um jeito. Se não for, trata de outro jeito completamente diferente. Esses padrões, eles são baseados na própria natureza de Deus, que é justo, não aceita suborno, não aceita preconceito. No entanto, a mensagem dos profetas estão cheias de repreensões contra humilhações sofridas pelos indefesos. Olha que coisa maravilhosa, né? Nós entendermos que a Bíblia, Deus, através de seus profetas, eles condenaram veementemente tratar as pessoas indefesas com humilhação. Embora não tenhamos poder sobre as leis que são ditadas em nosso país, ou sobre a forma como elas se aplicam, está em nossas mãos tratar a todos igualmente, independente da sua condição social, da sua condição financeira, da sua condição cultural. Às vezes a pessoa pensa: fulano é índio, né? Eu vou tratar de forma desigual. Não, ele é tão humano quanto você, independente da cultura dele, da naturalidade dele. Ele é tão humano quanto você. Às vezes eu, quando viajo ali para o Amazonas, né, eu vejo uma coisa interessante. Muitas pessoas querendo tratar os venezuelanos que estão, né, passando por situações de adversidade, tratar com menosprezo, pagar até menos
achar melhor pagar um venezuelano porque vai pagar mais barato que o brasileiro. Isso é terrível, um negócio desse. Você está tratando um ser humano de forma desigual. Isso não é. Isso é a gente verifica esse tipo de atitude, não é? Em muitos espaços, em muitos lugares, em muitas regiões e praticamente no mundo todo. Vamos à quarta pergunta. Vem comigo. Baseado na revelação do livro Deuteronômio, como devemos tratar as pessoas? Assinale a alternativa correta. Letra A. Devemos tratar de acordo com a condição social de cada pessoa. Letra B. Devemos tratar a todos igualmente, independente da sua condição social. Qual a resposta correta? Exatamente a letra B. Tratar a todas as pessoas igualmente, independente da sua condição social. Isso será um diferencial. Isso é um diferencial na vida de um cristão. Quinto e último tópico. Preocupar-nos com eles. Vem comigo agora na leitura. O texto para refletirmos aqui esse último tópico se encontra em Deuteronômio 24, versículo 14. Vamos lá? Vamos à leitura. Não oprimais o diarista, pobre e necessitado de teus irmãos, ou de teus estrangeiros que está na tua terra e nas tuas portas. Meus queridos, pagar trabalhadores em dias, não reter a roupa tirada dos pobres, não entrar em casa de ninguém para cobrar uma dívida. São todas formas de mostrar o nosso respeito e preocupação aos necessitados, inclusive aos estrangeiros. Meus queridos, tem gente que acha que todo mundo serve para ser escravo de si. E não é assim que nós devemos viver, não é assim que a Bíblia nos ensina. Você maltratar, tem gente que tem pessoas que prestam um serviço brilhante na casa dele, ele quer tratar como escravo, né? E dá até o resto de comida. Quanta humilhação não passou ou não passaram os negros aqui no Brasil no processo de escravização, quando eles vinham nos navios negreiros para aqui. Eram tratados como bichos, como animais, eram chicoteados, eram maltratados, eram violentados, né? E isso não é permitido. Isso nunca foi permitido na palavra de Deus. E tinha gente na época que queria encontrar passagem na Bíblia para justificar tamanho ato de brutalidade, tamanha monstruosidade. E você pensa que a escravidão ela passou? Não passou, não. Existem muitas regiões aqui no Brasil que existe trabalho semi-escravos, crianças que são levadas como escravas para serem prostitutas na sua idade da infância, nas mãos de verdadeiros monstros que escravizam sexualmente essas crianças. Pessoas que estão trabalhando aí em trabalho subhumano, recebendo um salário de migalhas que não dá para absolutamente nada. E nós não podemos permitir isso. Nós precisamos clamar para que o mundo ele seja mais justo. E só podemos clamar, não é no contexto do povo de Israel, não é a circuncisão física, mas como diz lá em Deuteronômio, a circuncisão do coração. Tiago também nos fala do mesmo respeito e preocupação com os necessitados dentro da igreja, rejeitando os privilégios concedidos aos ricos em detrimento dos pobres, porque para Deus todos são o quê? Iguais. Não vai existir dois céus. No futuro, quando Jesus voltar, um céu para o rico e um céu para o pobre. O céu é um céu só para todo mundo. Para Tiago, a acepção de pessoa é uma transgressão dos 10 mandamentos. Porque o que é que diz os mandamentos? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. São os preceitos colocados por Moisés lá no Pentateuco e são repetidos também por Jesus. Religião pura inclui preocupação com os outros, justiça social também. Vamos à última pergunta. Como Tiago analisa a questão referente a fazer acepção de pessoas? Assinale a alternativa correta. Letra A. Para Tiago, a acepção de pessoas é uma transgressão dos 10 mandamentos. Letra B. Para Tiago, a acepção de pessoas é uma determinação dos 10 mandamentos. Vamos lá, qual a resposta correta? Exatamente a letra A. Para Tiago, não só para Tiago, na Bíblia toda, mas para Tiago especificamente, a acepção de pessoas é uma transgressão do mandamento de Deus, que diz amar o próximo como a si mesmo. Meu querido amigo, minha querida amiga, mais uma vez foi uma grande alegria estarmos juntos para estudarmos um tema tão importante. Eu e você precisamos nos preocupar com a justiça social. Para terminar, gostaria de contar uma pequena história. É uma fábula de uma floresta que estava pegando fogo. E um beija-flor ia do rio, pegava uma gotinha d'água e colocava ali no fogo da floresta. O leão olhou para o beija-flor e disse: "Ô beija-flor, o que é que você está fazendo?" "Eu estou tentando
o beija-flor disse: estou tentando apagar o fogo da floresta, levando a gotinha d'água. E você acha que você vai conseguir? O beija-flor disse, olhou para o leão e disse: se eu vou conseguir, eu não sei. O mais importante é que eu estou fazendo a minha parte. Se todos nós fizermos a nossa parte, nós poderemos construir um mundo com mais justiça social, daquilo que Deus deseja, e que nós possamos ser instrumentos nas mãos de Deus para proclamar também a justiça social, porque também esse é o que proclama o Evangelho de Jesus Cristo. Agradeço mais uma vez a sua participação e convido a você agora para fazermos uma oração. Senhor Deus, Pai de amor, de bondade e de misericórdia, te agradecemos pela recapitulação da lição, que esteja em nosso coração o fazer a justiça social, com a nossa voz, com a nossa mão, com a nossa mente. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.